A melhor forma de você verificar se realmente você está aprendendo um conteúdo de língua portuguesa e de qualquer outra matéria é fazer exercícios. É você colocar em prática aquilo que você aprendeu na parte teórica. É por isso que na aula de hoje nós vamos fazer exercícios de concordância, tanto concordância verbal quanto concordância nominal, para você treinar algumas regras gramaticais que são muito exploradas em provas. Eu sou a professora Eliane Vieira e para a gente começar, o que eu vou fazer? Eu vou ler para você as frases. Todas as frases foram retiradas de provas de concursos anteriores e todas essas frases têm um erro de concordância verbal ou concordância nominal. A sua missão é identificar esse erro e, óbvio, corrigir a frase. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as 7 frases, você vai dar uma pausa, tentar resolver, tentar encontrar o erro e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Então a frase número 1 diz o seguinte, ó: podem haver impactos sociais relevantes e redução do desemprego entre jovens. Frase número 2, todos os alunos da turma foi ao evento organizado pela escola. E a frase número 3 diz assim: é proibido a entrada de pessoas não autorizadas neste recinto. Frase número 4, a baixa umidade do ar requer cuidados e hidratação intensificadas. E a frase número 5 é exatamente esta aqui, ó: procura-se, na vida política, valores como a santidade e a inocência. Frase número 6, muito obrigada, disseram as moças. E a última frase desses exercícios de concordância é a seguinte: eu sou apaixonada por talentos e pela força que os jovens têm em desbravar novos caminhos. Ficou faltando o ponto aqui, mas eu o coloco agora. Então a sua missão é dar uma pausa nesse vídeo, escrever aí no seu caderno a correção dessas frases. Daqui a pouco eu volto. Muito bem, agora que você já corrigiu as frases, já encontrou o erro, tenho certeza que você já encontrou o erro de cada uma dessas frases, eu vou corrigi-las, vou comentar cada uma das frases e, obviamente, fazer um resumo de algumas regras gramaticais. A primeira coisa que você precisa saber, se a gente está falando de concordância, você precisa lembrar o que é a concordância. Veja, se estamos falando de concordância verbal, obviamente, a regra geral diz que o núcleo do sujeito vai concordar com o verbo em número e em pessoa. Isto aqui é um resumo de uma regra geral da concordância verbal. Então, vou colocar aqui, ó, concordância verbal. A concordância nominal, por sua vez, vai trabalhar como o nome já está sugerindo. Vai ser a harmonia entre os nomes. Por exemplo, o substantivo deve concordar com o adjetivo, o pronome deve concordar com o substantivo. Sempre haverá uma relação entre os nomes. E essa relação, essa harmonia, deve acontecer como? É muito simples. Ela vai acontecer em gênero e em número. Lembra que eu falei para você que a concordância acontece da seguinte maneira: em número e em pessoa, entre núcleo do sujeito e verbo. E a concordância nominal não, é diferente. É a concordância entre os nomes da língua portuguesa e ela vai acontecer em gênero e número, tudo bem? Esse aqui é um resumo do que é concordância verbal e do que é concordância nominal. Perfeito. É claro que existem regras específicas. Esta aqui não é uma aula teórica de concordância. O meu objetivo aqui é mostrar para você quais são as regras que mais caem e como as bancas exploram isso nas provas, tudo bem? E a gente vai fazer por meio dos exercícios, porque, na minha opinião, fica bem mais fácil de você aprender. Então, vamos lá, frase número 1. Quando a gente lê, podem haver impactos sociais relevantes e redução do desemprego entre jovens, você precisa ficar muito atento ou atenta e identificar e perceber que aqui existe o verbo haver. Opa, deixa-me ver aqui o que aconteceu aqui, ó. Existe o verbo haver e esse verbo haver
não existe nenhum problema com ele. O que acontece é que você tem que ficar atento ou atenta quando o verbo haver estiver no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer. Neste caso aqui é no sentido de existir. Ó, eu posso perfeitamente dizer o seguinte, então deixe-me colocar aqui em cima existir para você. Eu posso perfeitamente dizer assim, ó, podem existir impactos sociais, ou até mesmo eu poderia dizer podem ocorrer impactos sociais. Perfeito. O que eu quero dizer é que se você encontrar em uma frase, e também se você for escrever, isso aqui não é algo que acontece só nas provas. Na hora da escrita, você vai fazer, por exemplo, uma redação, você também precisa respeitar tanto as regras de concordância verbal quanto de concordância nominal, porque senão você perde ponto em relação à norma padrão da língua portuguesa, tudo bem? Então, quando você ler esse tipo de frase, a primeira coisa que você deve observar: o verbo haver aparece na frase? Ah, sim, aparece. A segunda coisa, esse verbo está no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer? Olha, ele está sim. Se ele estiver nesses sentidos, o que você precisa sempre lembrar, porque isso aqui cai muito na prova. Não é muito difícil, mas as bancas vão tentar te confundir. Então, o que você precisa lembrar é que o verbo haver, com o sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, ele é um verbo impessoal. Sabe o que isso significa? É um verbo que não tem uma pessoa gramatical para ele fazer referência. E se o verbo haver é um verbo impessoal, como eu falei anteriormente, quer dizer que ele não tem sujeito e ele também não tem plural. Ou seja, ele ficará na terceira pessoa do singular. E você pode estar se perguntando assim, professora, mas olha só, o verbo haver aqui, ele está na sua forma de infinitivo. Então, por que você está falando de verbo impessoal? Aí agora eu quero te dar mais uma dica, te ensinar mais uma coisa. Se o verbo haver estiver em uma locução verbal, isto aqui, ó, podem haver, é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? De maneira bem resumida. São dois verbos ou até mais verbos, mas que têm o sentido de um só. É como se fosse um bloco só. Esse podem haver não está separado, é um bloco só. Então deixa eu colocar aqui, ó, um bloco só. Isso aqui de forma bem resumida, tudo bem? Então, quando o verbo haver estiver no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer, e ele estiver em uma locução verbal, que foi o que nós aprendemos agora, então deixa eu colocar aqui, ó, locução verbal, significa que a impessoalidade do verbo haver, preste atenção, a impessoalidade do verbo haver é transmitida ao verbo auxiliar. Mas, professora, quem é o verbo auxiliar aqui? Bom, o auxiliar é o verbo poder. Então, quer dizer que o verbo poder não pode ser levado ao plural? É exatamente isso. Porque se o verbo haver estiver no sentido de existir ou de ocorrer, a impessoalidade dele é transmitida ao verbo auxiliar. Então, a frase escrita de maneira correta é assim, ó, pode haver impactos sociais relevantes e redução do desemprego entre jovens. Ah, mas professora Eliane, impactos sociais não é o sujeito do verbo haver? Não, não é o sujeito. Lembra que eu falei para você que o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito e ele também não terá plural. Ele ficará na terceira pessoa do singular. Se houver uma locução verbal, essa impessoalidade passa ao verbo auxiliar desta locução verbal. Então, este é o erro da frase número 1. Nesta frase, você já teve aqui uma revisão bem completa daquilo que normalmente cai em prova de concurso. E aí você pode estar se perguntando, ah, mas professora, será que a banca X cobra isso? Será que a banca Y cobra isso? Eu digo a você que sim, todas as bancas exploram o verbo haver impessoal, porque isso traz uma certa dificuldade. Mas agora você já sabe que se houver o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele será impessoal. Não haverá nem sujeito, muito menos plural. Vamos à frase número 2? Bom, a frase número 2 diz exatamente o seguinte, ó.
Todos os alunos da turma foi ao evento organizado pela escola. O que nós temos aqui é um erro clássico, bastante explorado em provas e muitas pessoas no dia a dia acabam escrevendo ou falando desta maneira. Qual o problema nesta frase? O problema é bem simples, é que nós temos uma incompatibilidade entre verbo e núcleo do sujeito. Lembra que a gente falou anteriormente que a concordância verbal é a harmonia entre núcleo do sujeito e verbo, e essa harmonia acontece da seguinte maneira, em número e em pessoa. É exatamente isso que não está acontecendo aqui na frase número 2. Eu vou explicar isso melhor. Quando você estiver fazendo um exercício ou uma questão de concordância verbal, a primeira coisa, preste atenção agora, a primeira coisa que você deve fazer é, número 1, ler a frase, número 2, marcar o verbo. É exatamente isso. O verbo é o cara mais importante dessa história de concordância verbal. Então eu já marquei aqui, ó, o verbo ir conjugado aqui. Perfeito. A terceira coisa que eu vou fazer, porque lembra, a primeira você vai ler a frase, a segunda você marcará o verbo, a terceira coisa, adivinha o que você tem que fazer? Isso, encontrar o sujeito, especificamente o núcleo do sujeito, para você verificar se existe essa harmonia em número e em pessoa, entre o verbo, que você já achou, e o núcleo do sujeito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encontrar o sujeito da oração. Aí você pode estar se perguntando, se você é iniciante, se você está começando a estudar língua portuguesa agora. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu faço para achar esse negócio aí de sujeito? É bem simples, eu vou explicar para você. Você vai fazer uma pergunta. Essa pergunta pode ocorrer com quem ou pode ocorrer também com o que. Quem, se for direcionado à pessoa, e o que, se for direcionado a coisa, objeto e etc. Então aqui eu vou fazer a pergunta, ó. A frase é a seguinte, todos os alunos da turma foi ao evento organizado pela escola. A pergunta é, quem foi ao evento organizado pela escola? Quando eu faço essa pergunta, o verbo automaticamente é acionado e ele diz para mim, ele mostra pra gente na frase quem é o sujeito da oração. Quando eu faço essa pergunta, sabe o que ele me responde? Olha, todos os alunos da turma. Então quer dizer que tudo isto que eu marquei aqui para você é o sujeito da oração. Perfeito, a gente já avançou um pouquinho mais. Mas lembra que eu falei para você que o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito, não é com o sujeito inteiro. Mas por que não é com o sujeito todo? É porque o sujeito tem várias palavras e o verbo só pode concordar com uma palavra. Que palavra é essa? É o núcleo do sujeito. Tudo bem, professora, mas o que é núcleo do sujeito mesmo, hein? Já ouvi falar nessa expressão, mas eu até agora não consegui entender. Eu vou explicar para você de uma forma bem simples. O núcleo do sujeito nada mais é do que a palavra mais importante do sujeito, ou seja, é aquela palavra que vai ter a significação do sujeito. Eu vou explicar isso para você na prática. Ó, todos os alunos da turma foi ao evento. Quem foi ao evento? Perceba que se eu eliminar todos os elementos, o que sobrará como o núcleo do sujeito é o termo alunos. Por quê? Foram os alunos que foram ao evento organizado pela escola. Não foi a turma, não foi todos, mas sim os alunos. Então perceba que o núcleo do sujeito é apenas o termo alunos, porque às vezes você pode se confundir nesta parte. O termo alunos está na terceira pessoa do plural, ou seja, eu posso trocar alunos pelo pronome eles. Você concorda? Eu posso perfeitamente trocar alunos por eles, eles. Eu posso reduzir tudo isso e falar eles e o restante da minha frase. Então quer dizer que alunos está na terceira pessoa do plural. É um termo que está no plural. Perfeito. Agora vamos olhar o verbo. Perceba que o verbo aqui é foi. Ele foi. Ó, presta atenção, porque deixa eu colocar aqui, ó. Ele foi. Perceba que o verbo está na terceira pessoa do singular, fazendo uma concordância com ele. Mas a gente acabou de ver que o núcleo do sujeito é o termo alunos, que está na terceira pessoa do plural. Então, o que isso quer dizer, pelo amor de Deus?
Quer dizer que existe um problema de concordância verbal. Por quê? O verbo está na terceira pessoa do singular, mas o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do plural. O que eu preciso fazer? Obviamente, eu preciso arrumar essa bagunça aqui. Eu não posso falar ou escrever todos os alunos da turma foi de maneira alguma. O que eu preciso fazer? Eu preciso escrever assim, ó. Todos os alunos da turma foram, por quê? Aí eu vou colocar o meu verbo na terceira, ó, terceira pessoa do plural. Da mesma forma que o pronome eles, que também está na terceira pessoa do plural. Então, lendo a frase escrita agora de maneira correta, nós temos todos os alunos da turma foram ao evento organizado pela escola. Aí a frase fica perfeita do ponto de vista da concordância verbal. Esse tipo de erro aqui também é um erro muito frequente nas provas. As bancas vão tentar te confundir. Eu sei que essa frase aqui não está muito difícil, mas elas vão tentar fazer com que, por exemplo, você não perceba onde está o núcleo do sujeito, vão fazer uma outra maldade com você. Elas vão pegar o sujeito da oração e vão jogar lá no final da frase, vão distanciar o sujeito do verbo. Enfim, elas vão criar algumas artimanhas para fazer com que você não perceba esta importante relação entre verbo e núcleo do sujeito, tudo bem? Vamos agora para a frase número 3? Bom, a frase número 3 vai trabalhar agora a concordância nominal. Aqui, ó, a gente vai sair da concordância verbal, vamos dar uma pausa da concordância verbal e vamos à concordância nominal. E nessa estrutura é algo que as bancas gostam bastante. Por quê? Tem essa estrutura aqui, ó, é proibido, é necessário e etc. O que você precisa saber sobre isso? É que essa construção é proibido, ela tem uma concordância específica. O que você deve fazer é olhar para o sujeito deste verbo, porque sim, este verbo tem um sujeito e, além disso, você precisa especificamente, com esse tipo de expressão, você precisa analisar se o sujeito está determinado, ou seja, se existe um artigo, um pronome ou até mesmo um numeral para determinar este sujeito. Eliane, não entendi nada. Calma que vai ficar mais fácil quando eu fizer aqui na prática para você. A gente já descobriu que é um verbo, certo? Perfeito. Aí eu vou descobrir cadê o sujeito dessa oração, deste verbo. O que é proibido? Perceba que é a entrada de pessoas não autorizadas neste recinto. O que eu quero focar é esta parte aqui, porque ela que é a mais importante para essa questão aqui, para esse exercício. Perceba que a entrada de pessoas, veja que entrada aqui é um termo que está determinado. Existe aqui algo que a gente chama de determinante na língua portuguesa. Isto aqui é um artigo. Se o sujeito, preste atenção, com essas expressões, é proibido, é necessário e etc., se o sujeito estiver determinado, ou seja, com artigo, pronome ou numeral, significa que eu não posso escrever é proibido. E sim, preste atenção aqui, ó, é proibida o quê? A entrada de pessoas não autorizadas neste recinto. Ah, mas professor, eu já vi essa construção, é proibido. Sim, você pode ter visto, ela pode estar certa, mas preste atenção aqui, vou te dar a segunda opção. Se não houver determinante. Ah, então significa que eu posso escrever, ó, é proibido entrada de pessoas não autorizadas neste recinto? Posso, sem problema algum. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se houver o determinante, tem que ser proibida, para fazer a concordância nominal aqui, ó, do adjetivo com este termo entrada, tudo bem? Agora, se não houver o determinante, aí não há problema. Você pode escrever é proibido entrada de pessoas não autorizadas neste recinto. Esse tipo de construção é bastante explorada
nas provas. Então, cuidado. Vamos para número 4? Bom, antes de irmos para número 4, se você estiver gostando desse vídeo, desse tipo de aula aqui de exercícios, deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito, porque aí eu faço mais aulas como essa aqui para vocês. E uma outra coisa, se você quiser, se tiver em dúvida aí, se não estiver conseguindo acompanhar muito bem essa aula, porque está faltando a base para você da concordância verbal e concordância nominal, é só você entrar lá na minha plataforma de estudo para você estudar esse assunto comigo de forma tranquila, de forma prática e objetiva e começar a acertar as questões da prova, tudo bem? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer a minha plataforma de estudo. É bem legal, tem muito conteúdo, exercícios, questões comentadas, enfim, tudo de que você precisa para você começar a acertar as questões da prova. Então vamos lá, vamos para a número 4. Olha só, cuidado com a número 4, porque parece que ela está certinha, parece que ela está assim, ó, perfeita. Professora, será que tem erro aqui na número 4? Eu digo a você, existe um erro aqui, eu vou explicar este erro para você, ó. A baixa umidade do ar requer cuidado e hidratação intensificadas. Eu gostaria, por gentileza, que você olhasse para esta palavra aqui. Isto aqui é um adjetivo lá na parte da morfologia, ok? Eu não estou em sintaxe agora, mas sim em morfologia. O que acontece em relação a esse adjetivo? Agora pensando na sintaxe. Existe um jeito da gente fazer a concordância desse adjetivo quando ele estiver posposto ao substantivo. Então, só deixando claro, isto aqui é um substantivo, isso aqui é um substantivo. E aqui eu tenho um adjetivo depois desses dois substantivos. Existe uma forma de concordância? Sim. Só que você primeiro vai ter que analisar o gênero desse substantivo. Perceba que é o cuidado, então, ó, o cuidado. Vou colocar aqui M de masculino, tudo bem? Então, é o cuidado, masculino, e a hidratação, feminino. Professor, e agora? O que eu faço? Se eu tenho o masculino de um lado e o feminino do outro, será que eu vou poder escrever intensificadas no plural e no feminino, uma vez que existe um masculino aqui? Pois é, a língua portuguesa tem dessas coisas. Eu vou explicar para você de um jeito bem simples que você nunca mais vai esquecer. Olha para cá, ó. Se tiver masculino e feminino, ou o contrário também, tudo bem? Se tiver um termo ali masculino, tem 567 termos femininos e um termo masculino, adivinha só, o que você vai ter que fazer? Você tem duas opções. Ou você coloca o adjetivo no masculino plural, é exatamente isso, no masculino plural, ou vou colocar aqui embaixo, ó, então pode ser intensificados, porque tem um masculino aqui na parada. Então pode acontecer assim, ó, a baixa umidade do ar requer cuidado e hidratação intensificados. Perfeito. Por quê? Tem um masculino aqui. Mas você percebeu que tem um feminino aqui também. A gente vai deixar esse feminino de lado? É claro que não. A gramática diz o seguinte, a gramática normativa diz que, olha só, você pode concordar este adjetivo aqui com o termo mais próximo. Então, se hidratação, preste atenção agora, ó, se hidratação está no feminino e no singular, eu preciso colocar o adjetivo também no feminino, ó, intensificar, e no singular. Então, intensificar, dá. Então, pode ser tanto masculino plural quanto feminino singular para concordar com o termo mais próximo. É exatamente isso. Ou você concorda no masculino plural com todos os termos, com a unidade ali dos termos, uma vez que existe um masculino aqui. Ou você pode concordar o adjetivo com o termo mais próximo. Como aqui é feminino e singular, a gente coloca intensificada. Tudo bem? Esse é o erro da número 4. Cuidado, porque isso cai com uma certa frequência nas provas. Uma outra coisa que cai, uma outra regra que cai com muita frequência nas provas é esta aqui, ó. E às vezes os alunos não conseguem perceber o erro em relação à número 5. A número 5 é uma questão, um exercício de concordância verbal. Então, olha só, procura-se na vida política valores como a santidade e a inocência. Eu quero que você observe este C aqui.
toda vez que você vir um C, você precisa arregalar bem os seus olhos, ficar muito esperto ou muito esperta, porque este C aqui é danadinho. A gente precisa analisar este C com uma certa cautela e com um certo distanciamento. A gente não pode ficar apegado a esse C, não, tudo bem? O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui. Você vai fazer assim, ó, você vai olhar a transitividade do verbo. Você vai esquecer o C. A primeira coisa é olhar a transitividade do verbo. Ah, mas professora, olha só, esse negócio de transitividade, eu já estudei tanto, mas eu não consigo aprender esse negócio. Bom, aqui no canal tem uma aula de transitividade verbal, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir. E se você quiser aprender isso comigo de uma forma mais aprofundada, mais tranquila, é só você entrar lá na minha plataforma de estudo, tudo bem? Então a primeira coisa, como eu disse, é você identificar a transitividade deste verbo. Ou seja, você precisa verificar se o verbo procurar é transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação, qual é a transitividade dele aqui nesse contexto. E aí, quando eu faço a verificação, eu percebo que quem procura, procura alguma coisa, ou quem procura, procura alguém. O que quer dizer que este verbo é transitivo direto. E aí tem uma fórmula que você precisa memorizar, porque isso aqui vai te salvar em muitas questões. Se houver verbo transitivo direto, ou até mesmo um verbo transitivo direto e indireto, mas o nosso famoso C, preste atenção agora. Este C assumirá o papel de pronome apassivador. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que era objeto direto, porque afinal de contas, se um verbo é transitivo direto, ele requer um objeto direto. Mas nesse contexto aqui, ó, nesse meu esqueminha aqui, tudo muda por causa do nosso amigo C. Então, se houver VTD ou VTDI mais C, significa que este C é um pronome apassivador, e isso quer dizer que aquilo que era objeto direto se transforma, sabe em quê? Em sujeito da oração. Ah, é isso mesmo, é um sujeito paciente. Ah, pois é. Então, se é sujeito, lembra que a gente falou o seguinte, que ó, o núcleo do sujeito ele concorda com o verbo, isso é o princípio geral, a regra geral de concordância verbal. Então, o que eu sei é o seguinte, que existe um problema muito sério aqui nesta frase. Eu já descobri que o verbo é transitivo direto, eu já descobri que este C é um pronome apassivador. E cadê o sujeito dessa oração? Aqui, ó, valores como a santidade e a inocência. O núcleo do sujeito é o termo valores. Você percebeu que valores está no plural? Ah, se valores é o núcleo do sujeito e ele está no plural, o verbo jamais, jamais de forma alguma poderia estar no singular. Eu não posso dizer procura-se valores de maneira alguma. Eu preciso dizer ou escrever procuram-se valores, justamente porque nós acabamos de aprender que valores é o núcleo do sujeito, ou seja, ele vai atuar ali como um elemento que vai concordar com o verbo. Então, obviamente, o verbo precisa estar no plural para concordar com o termo valores. Então, valores são procurados, procuram-se valores. Mais à frente, a gente pode estudar um pouquinho mais a fundo isso aqui, você vai entender que isto é uma voz passiva sintética ou pronominal. Isso aí, é uma voz passiva que tem uma estrutura específica aqui, ó, composta pelo C, tudo bem? Então, este é o erro da número 5. Eu quero dizer algo a mais sobre a número 5. Cuidado com essa estrutura, porque ela cai com uma certa frequência nas provas. Não importa a banca organizadora, pode ser CESP, pode ser FCC, pode ser IBAD, pode ser IBFC, pode ser VUNESP. As bancas, de forma geral, exploram sim o C como pronome apassivador, porque isso causa dúvida e na hora da sua prova pode ser que você não perceba essa relação, tudo bem? Então, cuidado. Muito bem, agora vamos para o número 6. Veja, muito obrigada, disseram as moças. Isso aqui é concordância nominal. Eu não sei se você sabe, mas a palavra obrigada, obrigado, ela tem uma concordância especial. E aí você pode estar se perguntando, mas professor, essa frase aqui está incorreta? Pois é, está sim.
Por quê? Porque a palavra obrigada, ela vai concordar em gênero e número com o termo a que ela se refere. Perceba que nós estamos falando aqui das moças, porque afinal de contas foram elas que disseram, ó, muito, entre aspas, obrigada. Então eu tenho aqui moças que está no feminino e no plural, certo? Então se moças está no feminino e no plural, significa que a palavra obrigada vai concordar com o termo, com o substantivo moças, que está no feminino e no plural. Isso quer dizer, no final das contas, que eu preciso escrever assim, ó, muito obrigadas. Ah, não, professora, você deve estar brincando comigo. É muito obrigadas? Pois é, muito obrigadas, disseram as moças. Só seria muito obrigada se fosse uma moça só. Então, muito obrigada, disse a moça, disse a senhora, disse a menina. Agora, se fosse um menino aqui, seria muito obrigado, disse o menino. E se fosse mais de um menino, muito obrigados, disseram os meninos. Então não esqueça, a palavra obrigada, ela vai concordar em gênero e número com o termo a que ela se refere, tudo bem? Então este é o erro da número 6. Agora vamos para a última questão, para o último exercício. Eu sou apaixonada por talentos e pela força que os jovens têm em desbravar novos caminhos. Esta frase aqui parece que está correta. Sonoramente, não há erro algum. O erro está quando a gente visualiza, quando a gente lê aqui a frase. Mas, professora, você está falando de quê? Eu estou falando de algo chamado concordância verbal. Ah, exatamente isso. Só que tem algo a mais aqui e as bancas exploram isso com uma certa frequência nas provas. Eu falo sempre de provas aqui, mas é claro que isso se estende à sua escrita no dia a dia e também à sua fala. Neste caso aqui da número 7, em relação à fala, não há problema algum em relação à sonoridade. Mas nas outras questões e nos outros exercícios, aí sim, você tem que tomar cuidado também com a fala. Por exemplo, procura-se na vida política valores. Está errado. Você está falando de maneira incorreta. Tem que ser procuram-se, tudo bem? Então, muito cuidado na fala e na escrita. Então, voltemos aqui para a frase número 7 e vamos identificar o erro. Lembra que eu falei para você que esta frase tem um erro de concordância verbal. Isso aqui é concordância verbal. E nós já aprendemos anteriormente que a concordância verbal ocorre entre núcleo do sujeito e verbo. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, primeira, é ler a frase, você compreender o que está sendo dito ali, porque isso também é muito importante. E a segunda coisa é fazer o quê? Eu quero ouvir. Fala comigo. O que você vai fazer? A segunda coisa. E isso, muito bem, você vai marcar o verbo. Encontrei o verbo. Só depois de ter encontrado o verbo é que eu vou pensar em encontrar o sujeito da oração. É sempre assim, um passo a passo. Se você não seguir o passo a passo, você acaba se perdendo, porque a língua portuguesa é, assim, um pouco complexa, é um pouco complicada. Mas se você seguir o passo a passo, fica mais fácil, tudo bem? Agora eu faço aquela perguntinha para o verbo. Quem tem em desbravar novos caminhos? Os jovens. Então, os jovens é o sujeito da minha oração. Cadê o núcleo do sujeito? Está aqui, ó, jovens. Jovens está na terceira pessoa do plural. Os jovens, eles, por exemplo. Aí você vai falar assim, mas professora, qual é o erro? Pois é, aqui nós temos o verbo ter. E você precisa saber que R é esse, pelo amor de Deus. Calma aí, deixa eu acertar isso aqui para você. Você merece um R melhor aqui. Então, o que acontece em relação ao verbo ter? Você precisa memorizar. Isso aqui não tem jeito. Você vai precisar memorizar o seguinte, que o verbo ter, se ele se referir, preste atenção agora, ó, se ele se referir à terceira pessoa do singular, ele ou ela, significa, preste atenção, isso conjugado, significa que você vai escrever ele
tem. Epa, calma aí que agora aconteceu algo aqui estranho. Estava indo muito bem, vamos lá. Ele tem. Então você não vai colocar o acento circunflexo. Então preste atenção. Só não vai ter acento circunflexo no verbo ter se ele se referir à terceira pessoa do singular. Só. Única e exclusivamente. Agora, professora, aqui a gente já viu que ele está se referindo à terceira pessoa do plural. Então, vai ser eles ou elas. Se for terceira pessoa do plural, anote aí no seu caderno. Sempre, sempre, sempre haverá um acento circunflexo. Sempre. Não existe exceção. Sempre será desta maneira. Você sabe que em língua portuguesa é difícil dizer sempre, é difícil dizer nunca, mas neste caso eu posso falar isso para você. Sempre haverá um acento circunflexo. O nome deste acento, só a título de curiosidade, é o acento diferencial de número, ou seja, ele diferencia a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. É a única diferença, é o acento circunflexo. Então, trazendo para a nossa realidade aqui, se eu tenho os jovens têm em desbravar novos caminhos e jovens está na terceira pessoa do plural, o que ficou faltando aqui? É exatamente isso. Ficou faltando o acento circunflexo para que esta frase fique correta, seja escrita de maneira correta. Então, os jovens têm com acento circunflexo, essa é a construção correta, esse, obviamente, foi o erro da número 7. Então, cuidado, por favor, muito cuidado com o verbo ter, com os derivados. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Eu também ensino isso lá na Rota de Estudo. É algo que você precisa ficar muito atento, porque isso cai com uma certa frequência nas provas. E eu quero, de verdade, que você acerte as questões, porque você acertando mais questões do que os seus concorrentes, você conseguirá o seu cargo, você conseguirá a sua aprovação. O que eu gostaria que você fizesse agora? Se você puder, é claro, que você deixasse aqui nos comentários quantos exercícios você acertou. Nós fizemos aqui, 7 frases, não foi isso? Dessas 7, quantas você acertou? Só para ter uma ideia aqui de como vocês estão em relação à concordância verbal e concordância nominal. Então coloque aqui nos comentários. Se você quiser estudar comigo lá na Rota de Estudo, será um prazer. Basta você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. É um curso extremamente completo, bem passo a passo para você aprender língua portuguesa de uma vez por todas. Tudo bem? Um abraço para você, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!